João! Oi, Kelly. Tudo bem, Johnny? Tudo ótimo com você? Comigo também. Oi, gente! E aí, Johnny, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai comentar sobre um filme. Sobre um filme? É. Então, o filme que a gente vai comentar é um filme brasileiro, né? Eu adoro Sim, coisas do Brasil. eu também gosto. E é um filme que fala muito a respeito de ansiedade, né? Sim, muito. Acho que até um pouquinho de pânico, né? Tem uma hora que a personagem cita, né? E acho que a gente consegue fazer, vamos supor que quem está aí assistindo não sofre com os transtornos ansiosos, sofre com outro tipo de questão psíquica, mas dá para fazer bastante correlação, apesar de provavelmente os sintomas serem outros e tal, né? Mas acho que ela tem, né? Ela tem momentos que caminha para algo mais da ordem do pânico, que ela acha que ela vai morrer, né? Ela tem muito medo, então... Qual que é o filme, João? O nome? O filme chama Depois a Louca Sou Eu. Depois a Louca Sou Eu. Bota aí, Júlio. Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Eu quero ir pra casa. Me leva pra casa! Calma, nada! Essa sou eu numa crise de pânico. E eu tava vendo lá, ele é inspirado num livro, né? Ele é inspirado no livro da Tati, né? Da Tati Bernardi, não é? Que é uma autora, inclusive, que fala muito com os jovens, né? E fala muito bem com os jovens, traz uma boa contribuição aí para a literatura, com certeza. É baseado. Eu não li o livro, eu só vi o filme. O filme foi indicado por uma paciente minha que tem transtorno de ansiedade, com alguns quadros para o pânico, né? Se ela estiver vendo um vídeo, um beijo, obrigada pela indicação do filme. É sempre muito útil, né, João? Porque quando os pacientes dividem coisas que eles se identificam, às vezes outros pacientes também vão poder se beneficiar, né, dessa identificação, vai ajudar a fazer alguma associação que não tinha feito antes com o que está passando. Então eu também, além de dividir com o João e de sugerir que a gente trouxesse aqui para o canal, eu também sugeri para algumas pessoas que também sofrem de ansiedade aqui no consultório. Muito legal. Eu acho que o problema da menina já começa na infância, né? Sim. Ela tipo... O meio, né, João? Exatamente, exatamente. Tipo assim, que negócio do medo da barata, né? Que toda criança tem medo desses bichos, né? Acaba tendo. Algumas têm curiosidade, mas enfim, no geral você fica com medo. E a mãe dela parece que a mãe dela tem muito insegurança também dentro dela. E ela começa a trazer isso para a filha, e a filha vai pegando. Então, provavelmente uma criança que tem um meio onde é incitado a ter medo, ela vai crescer com medo, né? Então, se os pais são muito medrosos, a gente vai ter uma criança insegura, provavelmente. Então, e aí a hora que a mãe percebe que ela acha que tem algum problema com a filha, né? E ao invés dela levar no médico, ela leva pra onde? Pra onde, meu Pedro? Eu não entendi, pra ser bem sincero. Porque ela levou em dois lugares, né? Primeiro ela levou numa mulher que fez uns passes, eu acho. Eu não conheço. Ela vai tratar a espiritualidade da criança. Exatamente, né? Então ela leva em dois lugares diferentes. Sim. Um que tem mais pessoas, o outro que tem uma moça só. Mas eu fiquei pensando assim... Gente, mas se meu filho tiver com algum problema, eu vou levar no médico. E a mulher não levou no médico. Não levou. E tem mães que levam no médico, viu, João? Essa semana mesmo eu tive acesso a um caso, não é um caso meu, mas eu tive acesso a um caso assim, que a mãe levou no psicólogo, no neuro e tal, e quando houve um levantamento de hipótese diagnóstica, a mãe queria trocar os profissionais, né? E aí, qual que é a tentativa aqui? Será? Né? Porque se esse diagnóstico estiver certo, se a minha criança tem uma patologia, uma síndrome, um transtorno, o que isso vai me custar? Se ela fugir aí dos padrões, muito entre aspas, da normalidade.
Então, assim, eu não sou pai. Então não sei o que eles estão pensando, o que uma mãe pensaria, né? Eu não sei o que vai custar para eles, mas assim, para a criança vai custar muito caro. Pois é, mas parece que, o filme deixa isso muito claro, que não importa muito quanto vai custar para a criança às vezes. É claro que a mãe não levou ela lá nas questões espirituais, ela não sei nem como falar, nas instituições religiosas, porque ela achava que ia ficar muito caro para a filha dela, né? Mas é uma maneira também dessa mãe delegar essa responsabilidade para algo exterior. Então é o demônio, os espíritos, uma perturbação do além, né? Não pode ser uma questão da minha filha, né? Tem um vídeo, João, sabe aqueles vídeos que a gente faz de depoimento, da carta anônima, que a gente fala do homem gay, né? Naquele vídeo, quando eu tô explicando lá, dando meu feedback sobre a história, eu digo, né, o quanto que os pais, eles se entendem fracassados quando o filho aparece com algum problema. Seja ele patológico, como no filme que é a ansiedade, ou seja algo do comportamento, ou porque a criança é mais bagunceira, ou porque ela é muito quieta, né? Parece que essa mãe e esse pai falhou, né? Eles não conseguem meio que destacar e entender a criança ou o adolescente ou até mesmo um filho adulto como uma pessoa individual. É como se fosse a extensão deles. Então me parece que é isso meio que quer dizer, né? Eu não falhei. Então se for algo espiritual, a culpa não é minha, né? Se for uma patologia, será que a culpa é minha? Será que eu passei isso para o meu filho? E mais do que isso, né? E aí se abram para considerar as possibilidades ao invés de se armarem, né? Você aí que está assistindo que é pai, que é mãe, não admitem diante de todos, mas não querem o trabalho que vai dar cuidar, né? Não querem o trabalho que vai dar. E não adianta nada, porque eu nego, não levo no tratamento adequado como é lá no filme, e o problema se estende para a vida toda. Não sei se é uma saída. Eu era uma criança normal. Amor, isso é batata! E a minha mãe cuidava de mim de um jeito bem normal também. Ela tá de bucho virado. É tristeza. É a bobeira. Ou quase. Não, então, aí agora que a gente já falou um pouquinho da infância, né? Depois eu ainda queria trazer um pouquinho da mãe de novo, porque ela vai aparecer várias vezes, né? Sim, a mãe é um fator principal, né? Na vida da personagem lá, que é a Débora Falabella. Inclusive, eu amo a Débora Falabella. Adoro. Boa atriz. E, enfim, mas a personagem, né, que é a Dani, porque o filme fala da Dani. Sim. E a mãe é uma coadjuvante ali no meio, mas ela tem muita importância. Mas a Dani é uma mulher adulta, uma mulher que trabalha também, que tem seus amigos, que tem uma vida normal. Só que assim, quando a gente tá vendo de fora, a gente pensa, mais uma pessoa, né, vivendo sua vida e tudo mais. Quando ela começa a falar dela, a gente percebe que, tipo, tem muita coisa ali dentro, né? Eu lembrei daquele negócio que você fala, né? Cada ser humano é um universo, João. Então, quando a gente tá vendo alguém, a gente tá vendo só um recorte. E às vezes quando essa pessoa conta uma coisa pra você, ela tá contando só uma partezinha da vida dela. Então é difícil a gente falar que conhece bem alguém, porque todo mundo tem muita coisa dentro de si. Mas a gente não conhece nem a gente mesmo muitas vezes, né? E ela começa a falar da vida dela e você percebe que tem muita coisa ali dentro, tem muito medo, tem muita insegurança, né? Tem muita ansiedade, né? O medo de entrar no avião, o medo de viajar pra praia, e se acontecer alguma coisa com meu pai? Ah, mas e se tiver engarrafamento, se tiver acidente? Ela mente, né? Pra evitar se expor. Exatamente. E aí, quando ela não mente, e ela, tipo, teve o lance da praia, né? Com o namorado? Isso, tá. Porque, tipo assim, teve o lance do avião que ela mentiu pra amiga. Esqueceu o passaporte em casa, mas não tinha esquecido, né? Sim. Porque ela não queria ir. Aí o do namorado dela... Assim, não é que ela não queria, né?
é bom para quem está assistindo ficar claro, não é que ela não queria ir, ela estava entrando numa crise ansiosa e ir parecia muito perigoso. Para a amiga que ficou sem uma madrinha de casamento, deve ter sido um estrago gigantesco, né? Mas é além do eu não quero ir. A pessoa que sofre de um transtorno ansioso, parece que ela tá mentindo, que ela tá enganando, que ela tá enrolando, que ela tá de má vontade. Mas dentro dela tá um esforço sobrenatural para manter ali a pose e a naturalidade diante de todos, né? Então ela não é que ela não queria ir, né? Que é muito mais do que isso, porque ela estava em sofrimento mesmo. Eu acho que o problema é que se ela fala, estou tendo uma crise, estou em sofrimento, é difícil das pessoas acreditarem. Então ela pensa assim, se ninguém vai acreditar em mim, é mais fácil eu mentir. Ou não vai acreditar, ou vai tirar a validação, tirar o valor, né? É muito comum os pacientes dizerem, inclusive essa paciente que me indicou o filme, ninguém acredita, as pessoas falam que eu podia me esforçar mais, elas falam que eu estou exagerando, elas falam que não precisa disso, elas falam que eu sou muito bonita, não entendo qual é a relação. Elas fazem comentários que envolvem Deus, então, mas Deus você é tão maravilhoso, olha, Deus te abençoou tanto, você tem tantos privilégios. Não é nada disso, gente. A pessoa está sofrendo, ela está doente, né? Então, eles começam a mentir, porque não adianta eu falar a verdade, né? Então, ela fala, minha mãe está doente, eu vou precisar ir para o hospital agora. E não é isso. Então, e aí, tipo, ela não consegue ir no avião, mas aí mostra uma vez que ela falou que sim, que ela foi pra praia. E aí, antes de ir pra praia, ela já começa, né? Porque eu tenho que deixar um táxi de sobreaviso, ou um motorista, ou alguém, porque vai que eu chegar lá, eu quero voltar, eu não tenho como voltar, ou vai que acontece alguma coisa, né? Então ela fala que a mãe dela tá internada, que talvez ela tenha que voltar por causa da mãe, fala um monte de coisa, né? No meio do caminho, ela pensa se ela quer ou não voltar, e a namorada pergunta, você quer voltar? Aí na cabeça dela, ela tá surtando, mas aí depois ela fala, não, vamos. Aí chega lá, começa a se sentir mal, porque daí ela não consegue enturmar com o pessoal, né? Aí passa mal dentro do banheiro, cai no chão, é a realidade de quem tem transtorno de ansiedade. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. E eu lembrei daquele negócio que você falou pra mim, aquele negócio que você falou assim, quando muda alguém, pessoas novas no ambiente. Falei um dia desses, né, no vídeo aí. Pessoas novas no ambiente afetam. E eu pensei assim, a hora que ela tava indo pra praia, eu pensei, gente, ela já não quer ir. Vai chegar lá um monte de gente que ela não conhece porque é amigo do amigo não é amigo dela. Como é que vai ser isso? Não deu outra, né? Teve uma crise no ano novo. Sim. Passou o ano novo passando mal, né? E eles se sentem inadequados, eles se sentem excluídos, né? Essa coisa das pessoas novas e do olhar do outro sobre ela, a mente muito barulhenta, prevendo muitas catástrofes, né? Então assim, tem que deixar um carro de sobreaviso. Quando ela cria essa situação de solução, que eu vou pra praia, mas eu tenho que deixar um carro de sobreaviso se eu quiser voltar. É um tipo de pensamento deles que em seguida já traz uma outra ideia que é assim, e se esse carro quebrar? Né? E aí ela precisa deixar mais um carro de sobreaviso, tem uma cena que ela fala, né? E se o Uber quebrar? E se o táxi quebrar? E se não sei o que quebrar? Porque a cabeça deles é realmente nesse nível de confusão mental e de previsão de catástrofe, né? E se a minha mãe passar mal, porque é uma mãe que sempre fica em alguma medida de maneira bem discreta, querendo dizer que ela está sendo abandonada por essa filha, né? E se minha mãe passar mal e morrer no ano novo, eu vou me sentir culpada pelo resto da vida. Então o ideal é eu não sair de casa com meu namorado, é eu ficar aqui sozinha no meu quarto, porque se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu tô aqui. Então a pessoa começa a se privar da vida, né? E isso, João, considerando que a gente está nas primeiras partes do filme, né? E todos os dias de uma pessoa ansiosa, com crises de ansiedade e pânico, pode ser assim, todo dia, dia após dia. Então, eu vejo que ela fala algumas vezes no filme, eu queria tanto ser como uma pessoa normal e tal, uma coisa assim, né? Ela começa a falar que ela queria ser diferente.
E aí a gente começa a chegar na parte do medicamento. Sim, porque daí eu quero me adequar, né? Eu quero fazer parte igual todo mundo, igual ela acha que todo mundo faz, né? E a medicação parece uma saída, né? Mas é um tratamento tão conturbado dela, né, João? Já começa pelo médico, né, que não escuta o que ela tá dizendo. Então, se você for ver bem, tipo, o médico não escuta o que ela fala. Até porque ele é o quê? Ele é um médico de outra especialidade, né? Que a mãe dela leva lá ela no médico da família. Não sei, eu entendi que ele era um clínico geral, Ele mas dá assim... uma ideia de que ela tem um problema no coração, né? É, que ela tem um problema de circulação, um negócio assim. E aí eu pensei assim, gente, nada com nada, né? Mas enfim. Então, assim, cuidem do tratamento de vocês. Procurem profissionais capacitados para fazer aquele acompanhamento. E dê mais prioridade para médicos que escutem vocês de verdade. Muda, se esse não tá bom, muda para outro. Então, e aí o que acontece? Eu vou defender o médico agora. Ela começou a tomar o remédio, mas o médico nem tinha receitado o remédio para ela. Ah, e essa é a população brasileira. Você né? lembra É do a nosso vídeo? automedicação, Quem que deu o remédio para ela? A mãe, A né? mãe. Exatamente. E ela fala, né, da sensação de tomar o remédio e que o remédio resolve os problemas e que tá tudo ótimo, tudo lindo. É o remedinho da alegria. Exatamente. Não tem nenhum problema e tal, tudo fica melhor. Só que daí o efeito passa, né? E aí a gente precisa do quê? De mais remédio. De mais remédio. E aí depois troca o remédio. E, enfim, e aí depois do final, eu só sei que ela vai parar no hospital porque ela tomou um coquetel, né? Ela tomou muito remédio e remédio diferente. Sim. Vou te receitar esse remédio aqui. É porque o uso do remédio ali no filme, ele é desenfreado, né? Tem uma linha do tempo onde o filme vai acontecendo, ela vai ficando uma mulher adulta, ela precisa dar conta das questões do trabalho dela, ela começa a ver alguns sonhos da vida inteira terem a possibilidade de acontecer, mas para isso ela precisa estar bem, ela precisa trabalhar, ela precisa viajar, então ela tem que entrar nesse avião, ela precisa socializar com pessoas estranhas, então o remédio ele vira a única coisa capaz de mantê-la em pé. Só que a vida sempre vai trazendo novos imprevistos e não são bem imprevistos, são coisas que a gente não controla. E para uma pessoa com sofrimento de ansiedade, ela quer controlar tudo. Como ali ela não consegue controlar, porque a gente não controla a vida, mas ela quer viver todas as experiências e fazer tudo, ela precisa cada vez de mais remédio, né? Então ela vira a profissional que ela quer ser, sempre dopada, sempre esquecendo coisas de alguns momentos em que ela viveu na carreira, né? Às vezes tendo alguns surtos, a mãe sempre ali pressionando, como sempre, dando a entender que está sendo abandonada por ela. Então, assim, tem uma linha do tempo ali que no filme passa aparentemente rápido, mas ela fica anos sob o efeito de muitas medicações conseguidas sei lá como, né? Porque realmente ela busca outros recursos, né, João? Algumas terapias alternativas, né? Busca. Antes dela começar com a medicação, né? Ela fala que ela já tentou umas outras coisas. E aí meditação e terapias alternativas aí, como você falou, que eu não lembro de cor agora. Mas aí, como ela vê que o remédio tem um efeito mais imediato, né? Aquele negócio. Atalho, né? A gente quer o atalho. Você não vira uma pessoa que medita bem com 2, 3 aulas de meditação, né? O remédio faz efeito em alguns minutos. Então... Exatamente. E aí, ela tá, lembrando, né, que tipo, a gente tá falando tudo isso que acontece no filme, e aí você falou do trabalho dela, que eu acho importante a gente falar. Ela tá passando por isso tudo e ainda tem o trabalho. Sim. Então, assim, ela é formada numa coisa, trabalha nessa coisa, mas ela quer fazer outra. Eu achei que também é um ponto que é totalmente plausível para quem tá
É totalmente mais um problema para quem sofre de ansiedade, Ela né? tá infeliz, né? Porque ela tá infeliz. Tem Exatamente. isso, tem as questões, o quanto que afeta as pessoas ao redor, ela não consegue ter muitos amigos, né? Uma pessoa que é amigo de alguém que tem transtorno de ansiedade, João, eu falo às vezes para os meus pacientes, avisa os seus amigos que tá, sei lá, ela ficou um tempão sem poder ir a lugar público, dependendo do nível de crise, não consegue ir a lugar com muita gente, né? Ah, Kelly, eu quero ir no cinema. Com quem você vai? Com 2 amigas. Você já avisou suas amigas que talvez você não vai assistir 10 minutos desse filme? Ah, avisa, porque isso pode acontecer, né? Então a dificuldade de ter as amigas, porque ela, para os amigos é assim, você tá dando para trás, você tá me deixando na mão, você não tá fazendo combinado, você combina e não vai, ou você vai embora no meio, né? E não é porque ela não quer. Não é por causa disso. Os namorados também, né, João? O relacionamento com uma pessoa que do nada começa a chorar, e aí para o namorado que não tem ansiedade, é do nada. Começa a chorar e falar, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, e agora? Eu não consegui dormir essa noite inteira porque eu fiquei pensando que podia acontecer alguma coisa com alguém da minha família, né? E o relacionamento não se sustenta se a pessoa não compreender tudo que envolve uma mente ansiosa, né? Então ela tem muitos prejuízos e, como você falou, ainda precisa trabalhar, né? Porque é uma mulher adulta e tal, tem que trabalhar. E tem sonhos, como todo ser humano tem desejo de realização de carreira. Então, assim, tem um impacto muito grande, não só na vida do sujeito, como em tudo que está ao redor dele. Foram anos tentando todo tipo de terapia. Olhem ao redor e entreguem para o parceiro um abraço sincero. Vamos lá. Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também estava aqui. Aí você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu? Então, eu queria falar do namorado. Fala. João ficou com um crush lá no moço. Então, eu gostei muito do moço, do ator também. Mas assim, eu fiquei feliz por ela quando ela começou a namorar com ele. Porque assim, ela encontrou alguém que entendia o que ela estava passando, porque essa pessoa também tinha o mesmo problema. E aí, não é assim que eu tô feliz, ai que legal, os dois têm ansiedade. João. Não é isso. Ainda bem que você corrigiu, né? Mas eu fiquei feliz por quê? Porque ela tá convivendo com um monte de gente que não faz ideia do que tá passando. Mais difícil, né? Do que ela tá passando. E agora tem alguém ali que entende que vai dar um apoio para ela. Sim. Né? Então eu acho que essa é a parte importante do papel que o namorado faz ali, né? Eu acho também que ele representa muito o quanto que ela precisava olhar para ela mesma. Porque ele tem as mesmas crises, né? Exatamente. Ele também chora porque a mãe vai morrer, o pai. Sim, e aí, tipo assim, fazendo uma analogia aqui da minha cabeça, tá? Que foi só o que eu pensei na hora que eu tava vendo o filme. Como o namorado é muito parecido com ela, e ela, quando ela tá com ele, fica visivelmente que ela tá muito mais feliz, eu fiquei pensando assim, eu acho que a chave para ela ficar feliz é se ela começar a olhar para ela e pro problema dela. E o namorado tá ali para representar, tipo assim, você também é assim. Então se você, né? Então assim, você também precisa dar apoio para você. Porque quando esse namorado chega um momento que ele pede um tempo, né? Não porque ele é chato nem nada, mas enfim, tem os motivos dele. E aí ela começa com os remédios. Daí você percebe que quanto mais remédio ela toma, mais distante ela fica dela mesma. Então assim, porque ela para de tratar, ela não que ela tenha começado, né? Mas assim, ela tentou, tava indo atrás, mas ela começa só a meio que tipo assim, como é que eu vou colocar assim? Sabe assim, quando não é uma solução, é só pra um band-aid. Continuar, né? É só continuar aqui. Porque o remédio não vai curar, Paliativo. né? Exatamente. Então, tipo assim, ela começa a tomar o remédio, mas o problema ainda tá lá. E cada vez se afastando mais dela. Quando tem o surto, quando ela tem o lance de tomar muito remédio e ir pro hospital, né? Que eu acho que ela começa a cair na real. E aí, depois disso, o namorado volta, o namorado antigo. E aí eu entendi que o filme estava querendo mostrar assim, o namorado é uma representação de que ela tem que estar com ela.
né? Então, tipo, é por isso que ele é muito parecido com ela, como se fosse uma versão dela, né? Só que um homem. Então, tipo assim, o que eu entendi foi, quando você olha pra você e volta pra você, você consegue ser mais feliz, porque... E você é autêntico, né? Do jeito que você é, mesmo que for com crise de ansiedade. Porque o filme fica muito claro, assim, eu não me curei da crise. O filme termina ela ainda feliz, com ansiedade. Mas ela tá feliz, ela tá vivendo melhor, né? Ela fala assim, estou bem agora. Depois ela fala, na verdade, se for ver bem, eu não estou bem agora. Mas a gente entende que o bem que ela fala eu tô bem comigo mesma. Sim. Eu me aceito. Eu me aceito, exatamente. A pessoa ansiosa, no geral, é muito preocupada com o que vão pensar dela, né? Lembra lá da mãe exigindo sempre alguma coisa? Então cresceu, não estou dizendo que em todos os casos é assim, é a mãe, mas no caso do filme cresceu com a expectativa de alguém em cima dela, né? Então todo o tempo as pessoas estão olhando para mim, todo o tempo elas vão me avaliar, elas vão me julgar, então eu preciso ser impecável, eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta, eu não posso errar, eu não posso passar mal, eu preciso ser aceita, o que vão pensar de mim, será que eu sou boa, será que eu vou dar certo? Então é uma pessoa que tem todas essas ideias acontecendo ao mesmo tempo, né? E muito preocupada em como ela está sendo vista. Quando a gente vive uma vida extremamente, em alguma medida todo mundo se preocupa, mas extremamente preocupado com o que estão pensando da gente, a gente não tem como estar com a gente mesmo, né? A gente vai se afastando mesmo, vai perdendo a nossa autenticidade. O Rogers, né, que é da minha abordagem, ele vai dizer, todas as vezes que a gente fica incongruente, então os nossos comportamentos, né, não conversam muito com aquilo que a gente quer fazer de verdade, a gente adoece mentalmente, psiquicamente. Então sim, é possível num tratamento de ansiedade até não ter a medicação, em alguns casos por um tempo precisa mesmo, mas até não ter a medicação. Quando esse sujeito para de querer viver a vida entregando o que acha que as pessoas esperam e começam a ficar com elas mesmas, né? Então acho que é bem por aí mesmo, João. E acho que termina de um jeito maravilhoso, que não é entregando para o público, né? Para quem está vendo, cura, né? Que é uma coisa que todo mundo quer. Quando que isso vai passar? Eu só queria ser normal, eu não queria ter isso. Quando que isso não vai acontecer mais? Pode ser que a crise não aconteça mais, mas pode ser que ela aconteça. E a gente tem que entender que isso é ser você, né? E a gente pode lidar com isso, às vezes com medicação e às vezes não. Mas com medicação adequada, com um profissional junto, não do jeito que ela fazia lá, né? E a medicação, como o João falou, tira a gente do contato com a gente mesmo, muitas vezes. Nos permite suportar, porque tem ali, o João usou a analogia do band-aid, né? Eu falei do paliativo. Mas você não vai sentir as coisas como você sentiria sem a medicação. E ser a gente requer sentir as coisas como elas são. Mesmo um tratamento psiquiátrico longo, com uso de medicação, em algum momento a gente vai falar, olha, o psiquiatra agora vai entrar com um desmame. É a tentativa dele de tirar a medicação dali, para que você tenha contato com as suas experiências sem nenhuma interferência química. Então, nunca é o ideal nos afastar da gente mesmo. E acho que o filme deixa isso bastante claro, além de deixar todas as outras colocações também. Não vou deixar quem eu sou sabotar quem eu tenho que ser. Você precisa cortar seus pensamentos. A mente mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente mente. Quer dizer mais alguma coisa, Johnny? É isso? Uhum. Daria um outro vídeo só pra falar da mãe, né? Então, é meio complicado. A relação das duas é uma coisa muito assim, que parece que é... simbiótica, né? Então, parece amorosa, carinhosa, e daqui a pouco vem algo muito agressivo. Vem algo que faz mal pra um, faz mal pro outro, né? Também, E a mãe não percebe também, né? A filha fala às vezes, mas a mãe não percebe. Enfim, voltemos a esse assunto. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.